Ó, Yausha, ó, Yau, ó, Yausha, ó, Yau, ó, Yausha, ó, Yau, porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yausha. A paz de Yausha, meus irmãos, gratidão, Papai, pela vida de cada pedrinha preciosa. Vou deixar aqui mais um gabarito do desafio do dia 21/12/2022, quarta-feira. É muito maravilhoso o tempo que estamos vivendo, né? Com esse entendimento, né? Gratidão, Papai, pelo ancião que ele colocaste em nossa frente para nos ensinar, né? Nos ensinar, gratidão eterna, né? Vamos lá. Pergunta número 1, diz assim, em Gálatas 4:1 fala, enquanto o herdeiro é menor de idade, embora dono de tudo, em nada difere de um escravo. Dito isso, em qual momento o herdeiro poderá assumir a condição de dono? Vou fazer uma pequena explicação aqui para os irmãos. O herdeiro, ele veio nessa terra para ser o quê? Ser investido na realeza e voltar, né? E ele nasce aqui como o filho varão, Apocalipse 12. Lembrando que Apocalipse 12 tem 2 filhos varão, o vivo e o morto. E Micael é aquele filho varão vivo, filho da Filadélfia, aquela mulher que foi para o deserto por 1260 dias, a primeira mulher de Apocalipse 12. E esse filho varão, ele tem que crescer, né? Ele cresce, essa criança, ela cresce em graça e conhecimento, em vista de Al e dos homens. Uma representação também de Samial e uma representação também de Papai Yausha. Então, quando ele é menor, é neste momento que ele está aqui se investindo na realeza. E ele, para ele poder assumir a condição de dono, ele tem que, aqui nessa terra, assumir a condição de ancião. Ele é uma criança e atinge a condição de perfeito varão, o ancião. Ok, irmãos? 2. A palavra fala aqui em Deuteronômio 18, 17 e 18, e Al me disse, eles falam bem. Vou suscitar um profeta como tu, do meio dos teus irmãos. Colocarei as minhas palavras em sua boca, e ele lhe comunicará tudo e que ordenar. O que o povo pediu a Ial, lá no monte de Horebe, ele pediu um intercessor. Ele pediu um intercessor. Ele não queria que Ial falasse diretamente com o povo. O povo falou assim, não, que Ial não fale conosco. Que Ial fala com Moisés e Moisés conosco. Quer dizer, um intercessor, né? Uma representação ali do sumo sacerdote. B. Ial disse, vou suscitar um profeta como tu, Macha. Quem é esse profeta que foi suscitado em meio dos seus irmãos? Micael, aquele que se conserva junto dos filhos do seu povo, né? Esse é o profeta. 3. Conforme Isaías 14, 12 e 13, entendemos agora que os querubins não tinham reino, porque o reino era dos filhos de Yausha. E foi os filhos de Yausha que seguiram Lúcifer. Isso é a representação da casa de Israel, que foram divididas em 2 casas, ficando o reino do norte e o reino do sul. Dito isso, responda, quais foram as casas que ficaram no reino do sul e a representação de quem? Ficaram Ialda e Benjamim, né? O reino do sul ficou Ialda e Benjamim. E é uma representação de quem? De papai Yausha, Ialda e o filho menor, Benjamim, Micael. Papai Yausha e Micael, né? Por isso que a gente vê ali em Provérbios 8 que ele é o quê? Ele é o mestre de obras, é o aluno, o companheiro, aquele que sempre andou com o papai, né? Por isso que nessa divisão, Micael ficou junto com Yausha. 4. A palavra de Ial fala em 1 Timóteo 6,15. O que? Bendito é o único soberano, o rei dos seis e o mestre dos mestres. O único que possui a imortalidade, que habita uma luz inacessível, que homem nenhum viu e não pode ver. Dito isso, responda, o que representa a luz inacessível? A luz inacessível representa a glória de Ial, né? Ele é um ser de luz inacessível, a glória dele é infinita. Então isso que representa a luz inacessível, né? Que é a glória de Ial.
5. Saul, com medo dos filisteus, ofereceu holocausto a Ial. Porém, ao chegar, Samial disse a Saul: agiste como um insensato. Tu não obedeceste à ordem que Ial, teu Ial, te dera. Ele tivesse obedecido, Ial teria confirmado o teu reino para sempre sobre Israel. Dessa passagem, o que Saul deixou de cumprir? Saul deixou de cumprir o que estava prescrito, né? Que somente o sumo sacerdote poderia oferecer holocausto a Ial, né? No caso ali, Samial. Então ele deixou de cumprir uma lei, cumprir um mandamento, né? Vamos dizer assim, que é o que estava prescrito, né? Ele agiu como um insensato, né? Pergunta número 6. Explique qual a representação dos filisteus. A representação dos filisteus é a representação dos querubins, né? A representação dos filisteus, a representação dos querubins. A gente lembra isso com Davi, né? Davi estava lutando com aqueles filisteus e tinha o quê? Um gigante ali, né? Fazendo representação ali de Lúcifer, esse gigante, né? 7. Em Isaías 14:12 fala: como caíste do céu, ó estrela d'alva, como foste tirado à terra, vencedor nas nações. E no entanto dizia em teu coração: hei de subir até o céu acima das estrelas de Ial. Colocarei meu trono, estabelecer-me-ei na montanha da Assembleia, nos confins do norte. Nessa passagem, qual era a intenção de Lúcifer? A intenção de Lúcifer, lembrando, né, que teve 2 reinados ali naquela divisão de Jeroboão, o reinado do sul e do norte. Na representação celestial, o reinado do sul ficou com papai Alcha e Micael. E no reinado do norte, ficou ali com Abaddon e os seus outros irmãos, né? Então, ele queria fazer o quê? Ele queria, Lúcifer queria tomar, né? Na verdade tomou, né? Porque jogou Abaddon para o abismo. Ele quis tomar ali o reinado de Abaddon, né? Então foi essa a representação. Pergunta surpresa. Quem é a representação de Mardoqueu? Que na verdade o nome certo é Mardoquial. E quem é a representação de Amã? Vamos lá. A representação de Mardoqueu é de Gabriel, né? Inclusive ele era porteiro e temos esse sinal no nosso meio, né? E ele foi sobreexaltado. E a representação de Amã é de Lúcifer, né? Que foi tirado de Amã tudo e foi dado a Mardoqueu, né? Que virou que um administrador, né? E essa palavra a gente vai ruminar mais ela, né? Uma revelação que o papai nos deu, porque estamos crescendo em graça e conhecimento, e isso é muito maravilhoso, né, irmãos? Então, fiquem todos na paz de Alcha. Gratidão, papai, por todos que estão se dedicando à palavra de Al, dedicando a fazer os desafios, né? Isso é para o nosso crescimento, né? E que em nome de Alcha, todos nós, todos aqueles que estão participando do desafio, aqueles que estão nessa obra árdua, vão conquistar, né? A condição de perfeito varão, né? Gratidão, papai. A paz de Alcha, meus irmãos. Oi, Alcha, oi, Al, oi, Alcha, oi, Al, oi, Alcha, oi, Al, porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do nosso Papai e Alcha. Desafio de sábado, meus amados irmãos, esse aqui é o áudio de gabarito, 24/12/2022. Primeira pergunta: quando que vai se cumprir o tempo de escassez? O tempo de escassez se cumpre no momento que o dízimo integral foi entregue no templo, ou seja, os 144 mil. Então, conforme a gente vê em Gênesis 49:10, que fala que o cetro não se afastará de Alda e nem o bastão de chefe entre os seus pés até que o tributo seja trazido, ou seja, vai ser entregue todos os dízimos para que venha haver também o partilhar da herança, a partilha da herança, né? Então, será necessário nós auxiliarmos com o quê? Com o alimento que nós estamos deixando aqui para eles. Então, está sendo deixado alimento tanto para aqueles da era de Laodiceia, quanto para aqueles que vão estar na era de Laodiceia, que é uma era de tribulação. Ou seja, o resto, que é o resto de Sardes, e os desatentos de Filadélfia, o resto e o remanescente.
Então esses necessitarão ser alimentados. Então, conforme Apocalipse 3:20, o Espírito vai bater. Por isso que fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. Então o Espírito vai adentrar para conduzir eles a entender toda a mensagem que foi ministrado e foi deixada aqui pelo mensageiro, né, da era de Filadélfia. Entende? Então, enquanto o dízimo integral não for entregue no templo, né, não vai se cumprir esse período de escassez. Então é necessário ser entregue para que esse tempo de escassez se cumpra. Pergunta de número 2. Após ser entregue no templo, o dízimo de forma integral, ainda haverá um período para amadurecer a figueira. Quanto tempo será esse período? Bom, esse período será um período de 75 dias. Vamos entender. O período das duas testemunhas, o período de Filadélfia é 1260 dias. O período das duas testemunhas também é 1260 dias, se completando ali um período completo de 7 anos, que é o período da Era das Igrejas, né? Então, ou seja, o período das duas testemunhas, que é de 1260 dias, é o tempo ali final, né? É o tempo ali final para se colher o dízimo. Então, passou esse tempo, vai ter mais um pouquinho de tempo, conforme a gente vê em Daniel 12, se não me falha a memória 12, você vê ali que é 1335 dias, e a gente viu e entendeu, né, que 1335 dias é o tempo final da era Laodiceia, né? Mas o dízimo integral será colhido antes desse período. Então vai restar ali 75 dias, é só você pegar 1335 menos 1260, você vai ter 75 dias, né? E esse período é o período de quê? De amadurecimento da era de Laodiceia, ou seja, a vinha precisa o quê? Amadurecer, né? Então, conforme a gente pega em Levítico 25, só para a gente relembrar o que o irmão Bruno trouxe, vamos pegar aqui, ó, Levítico 25, a partir do versículo 20. Se disserdes, que comeremos nesse 7º ano, se não semearmos e não colhermos os nossos produtos? Eu estabeleço a minha bênção no que colherdes no 6º ano, ou seja, o que está sendo plantado, acolhido, ou melhor dizendo, plantado e colocado no celeiro, conforme José. Eu estabeleço a minha bênção no que colherdes no 6º ano, de modo que vos garanta produtos por 3 anos. Quando semeardes no 8º ano, podereis ainda comer dos produtos antigos, até o 9º ano, até que venham os produtos desse ano, ou seja, o 9º ano. O 9º ano é o período do milênio. Então, antes de chegar ao 9º ano, eles vão comer dos produtos ainda antigos. Eles vão ainda comer dos produtos antigos, mostrando que há aí o que? Um período do 8º até o 9º ano. Ou seja, até terminar ali o tempo da era da igreja, né, das duas testemunhas, vai restar um tempinho ali, conforme a gente viu na questão anterior. Então, esse tempo aí é um tempo que vai restar para a era de Laodiceia amadurecer, ou seja, 75 dias, tá ok? É muito interessante, os irmãos têm que voltar nos estudos. Vamos lá, pergunta de número 3. Se os seus dias já estão determinados e sabe o número de seus meses, se lhe fixardes um limite intransponível, desvia dele teus olhos e deixa-o, para terminar o seu dia como assalariado. Isso está em Jó 14, versículo 5 e 6. Sendo assim, responda. Primeira parte. A. Qual é o tempo determinado? Bom, o tempo determinado é o nosso tempo. É o tempo de 1260 dias. Nós já sabemos esse tempo. Então, agora é deixar de lado todas as outras coisas. Se ocupar com o nosso tempo, né? Aí quando a gente pega a pergunta B, ela vai completar o entendimento. Desvia o olhar e deixa quem? No versículo fala para desviar o olhar e deixar-o. Então, desviar o olhar de quem? Está deixando quem? Deixando o mensageiro de Sardes. Deixar ele de lado. Por quê? Esse mensageiro de Sardes, Romilson Ferreira, né? Ele ainda não está compreendendo a condição do que é esse trabalho de Micael, porque foi falado para ele observar, mas ele não quer observar. Então deixai-o, né? Então deixai-o, porque
Da mesma forma, ele vai ter que fazer uma obra igual a de Micael, né? A questão da letra C. A letra C. Ela é: quem é o assalariado? O assalariado é Micael. Micael é esse assalariado, por quê? Porque o mensageiro de Sardes, né? Ele vai terminar ali como o assalariado. Por isso deixai-o, porque ele vai ter que fazer a mesma obra de Micael. Porque a obra dele agora está sendo alguma obra frutífera? Não, ele está marcando data, né? Marcando data, uma atrás da outra, e não vai se cumprir. Então, a partir do momento que ele começar a fazer a obra que Micael está fazendo, ele vai se tornar também como o assalariado. Então, nesse momento agora, deixai-o. Então, o assalariado é Micael. Pergunta de número 4. Sobe ao alto monte, mensageira de Sião, eleva tua voz com vigor. Isaías e Alcha 49. Quem representa a mensageira? A mensageira representa Filadélfia. Ela é a mensageira de Sião. 5. Ao cheiro da água, reverdece e produz folhagem. Está falando da árvore cortada. Como planta tenra. Jó 14, versículo 9. A quem se refere quando diz ao cheiro da água? Bom, quando a gente fala do cheiro da água, é o Espírito, pois esse é o que dá vida, né? Faz a árvore reverdecer, gera vida. Quando a gente pega Gênesis 2 ali, fala que Al modelou o homem da argila e insuflou nele o quê? O fôlego de vida, né? Fazendo link com o quê? Com que quando Irmial ele fala da árvore, a árvore que é cortada, eles querem ali cortar a árvore e o fruto, para que o nome não seja mais lembrado, né? Então, ou seja, esta árvore, ela está recebendo vida daquele que se tornou o Espírito que dá a vida. Fazendo link com Jó 14:7 também, que a árvore tem esperança, né? Porque cortada ela vai renascer seus ramos. Ramos é quem? Ramos são as hastes dos candelabros. Vai continuar a crescer, percebe? Então, ainda que envelheça nas raízes, na terra, o seu tronco esteja o quê? Totalmente morto, ao cheiro da água vai o quê? Reverdecer, né? Então, o cheiro do Espírito, o cheiro do Espírito, né? Interessante que você tem, né, Gênesis 2:7, fazendo link com Jó 14:7. Percebe? É o Espírito que dá a vida. É muito tremendo, né, meus amados irmãos? 6. Quem é o vale de ossos secos? O vale de ossos secos é o exército de Ial. O exército de Ial foi morto lá em cima, nas regiões celestiais. E hoje, através do cheiro da água, ou seja, o Espírito está o quê? Colocando de pé o exército, reverdecendo, né? Dando vida, né? Mas agora somente para os 300, porque como a gente viu nas questões anteriores, o Espírito na era Laodiceia ele vai bater a porta. E aquele que ouvir, observar, ficar atento, ele vai entrar, né? E vai cear com ele, ou seja, o compartilhamento do Espírito. Então, neste momento agora, eles estão tendo, os 300 estão adquirindo o quê? Vida, estão reverdecendo, né? Ou seja, recebendo o sopro do Espírito. Gratidão, papai, meus amados irmãos. Esse é mais um áudio de gabarito, né? E nós somos agradecidos a Ial por todas as coisas que ele tem nos feito. Grato a Yalcha, grato a Ial. Grato a Yalcha, grato a Ial. Grato a Yalcha, grato a Ial. E assim seja feita a vontade do nosso papai Yalcha. Gratidão, papai. Ó Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal. E assim seja feita a vontade do nosso papai Yalcha. Ministração maravilhosa do nosso amado irmão Bruno, no domingo, dia 25/12/2022. Resposta do gabarito. Oséias 6:1. Vinde,
Retornemos a Iau, porque ele despedaçou, ele nos curará. Ele feriu, ele nos ligará a ferida. Pergunta 1. Iau nos ligará a ferida. Qual é essa ferida? Explique. Essa ferida é a ferida do peito do sumo sacerdote, conforme está escrito em Zacariel, capítulo 13, versículos 5 e 6, que fala que são essas feridas em teu peito, são as feridas que eu recebi na casa dos meus amigos. Então, mostra que as feridas que foram feitas no peito do sumo sacerdote, as pedras que foram arrancadas, certo que essas pedras, uma vez arrancadas, agora elas retornarão para o peito do sumo sacerdote. Pergunta 2. Qual é a face principal de um querubim? Conforme Ezequiel capítulo 10, a face principal de um querubim é a face de boi. É a face principal do querubim. Lembrando que o querubim ele tem 4 faces, mas a face principal é a face de boi. 1 Timóteo 3,15. Todavia, se eu tardar, saberá como proceder na casa de Iau, que é a igreja de Iau, vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Filadélfia está trabalhando arduamente para sustentar a verdade nessa terra. Não basta só ter o nome, é necessário invocar, partir o pão, ter comunhão, se reunir como igreja, porque entendemos que a vinha foi tomada. Filadélfia vem à terra para ser o quê? Explique. Filadélfia vem à terra para ser modelo para os demais. Lembrando que Filadélfia tem a verdade sobre ela. E lembrando também, né, que a verdade uma vez esteve no céu. Agora essa verdade não se encontra mais no céu. Lembrando de Daniel, capítulo 8, fala que ali, né, Emanuel, ele alcançou êxito naquilo que ele empreendeu. E Lúcifer, mostrando, né, jogando por terra a verdade. Quem é a verdade? Lembrando que a verdade foi jogada por terra. Essa verdade é Micael junto com seus. Então, por isso, essa verdade, ela esteve no céu, esteve no templo por um pouco de tempo. Agora, essa verdade também, agora ela se encontra na terra. Por isso que vai chegar um momento que essa verdade, ela retornará. E ela vai se tornar coluna, sustentáculo da verdade, né? Que é a igreja de ao vivo, no templo. Ishaial 11:6. Então o lobo morará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito, o bezerro, o leãozinho e o gordo novilho andará juntos, e um menino pequeno os guiará. Quem é esse menino pequeno? Pergunta 4. Esse menino pequeno é os 144.000, que se encontra em Apocalipse capítulo 19. Aquele que anda, né, com aquele que vem, que vestes, né, uma vestes escrito Rei dos Reis e Mestre dos Mestres. Então, esses 144.000 é esses que andam com ele, mostrando que é o pequeno, é o menino pequeno. Pergunta 5. O mensageiro de Sardes se alimenta da igreja, mulher corrompida, que é Sardes. Segundo a palavra de Al, qual é a orientação para a mulher? A orientação à mulher é que a mulher permaneça calada, né? Que a mulher não fale. Lembrando que Filadélfia, a igreja que fala essa terra, mostrando, por isso que está sobre ela a verdade. Então, da partir que a mulher não permaneça em silêncio, ela passa por cima daquela que veio trazer a mensagem, daquela que vem trazendo a verdade a essa terra. Então, por isso que a palavra fala que a mulher permaneça em silêncio, né? Amós 9:11. Naquele dia levantarei a tenda desmoronada de Davi.
repararei as suas brechas, levantarei as suas ruínas e a construirei como nos dias antigos. Pergunta 6. Hoje estamos como tenda, que é algo provisório. Se corramos conforme a prescrição, o que seremos confirmados, o que vamos nos tornar? Conforme a palavra a gente já sabe, vamos se tornar coluna, né? Coluna, sustentáculo da verdade. E de lá nunca mais sairemos. Na onde? Do templo, né? Por isso que hoje sabemos que essas colunas, elas não estão lá, elas estão na terra. Nós somos o quê? Como tendas, né? Tendas é o quê? Como algo provisório. E essas tendas, elas irão que elas serão ser transformadas. Por isso que a gente lembra na velha aliança que as tendas, elas não tinham o quê? Elas não tinham lugar fixo. Elas eram mudadas de um lado para o outro, mostrando era a igreja. A igreja hoje de Filadélfia hoje, ela faz uma atuação na obra todo este canto do mundo. A gente leva a palavra em todos os cantos, mostrando essa palavra hoje. Nós, como tenda provisória, mostrando ainda uma condição, ainda que nós iremos receber o quê? A condição de sermos colunas, e de lá nunca mais sairemos, porquanto nós estamos nessa tenda, né? Nesse corpo provisório. Ainda há falha, ainda o quê? Precisamos ser mudados, precisamos ser ainda o quê? Receber um corpo novo. E esse corpo novo, uma vez voltando para o templo, aí seremos coluna, e de lá nunca mais sairá. E assim seja feito a vontade do Papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. E assim seja feito a vontade do nosso Papai Yahshua. Assim seja. A todos, amados irmãos, pedrinhas preciosas, que Papai possa abençoar grandemente, hoje, amanhã e eternamente, toda a palavra que sai das suas pedrinhas, e que essa obra, a mesma obra, a obra que Yahweh começou, ele há de concluir. Em quem? Em Filadélfia, uma obra maravilhosa, a qual desde tempos antigos, a qual já fomos separados, destinados para essa obra. Por isso que hoje nós estamos à terra, trazendo a verdade a toda a terra. Por isso sabemos que Apocalipse 12, quando fala Satanás, Lúcifer, né? A antiga serpente, a qual seduziu a terra toda. Mas agora a verdade na terra, ela vem o quê? Ela vem trazer a libertação, trazendo a verdade a toda a terra. Nós vamos proclamar, trazer a verdade a qual aqueles que foram enganados. Assim seja feito a vontade de Papai Yahshua, a vida de cada pedrinha preciosa. Assim seja. Irmãos, a paz de Yahshua, que eu abençoe a vida de cada um, em nome de Yahshua Mashiach. Gratidão, papai, por mais um desafio, né? Primeiro gabarito do ano jubilar, é muito maravilhoso. E que esse ano jubilar viemos crescer em graça e conhecimento diante de Yahweh e dos homens, né? Vamos lá. Vamos responder o desafio de quarta-feira, dia 28/12/2022. Desafio de argumentação, afiando a espada, para que venhamos entender e compreender mais as coisas, né? Pergunta do esquenta motores, né? Por que estamos fazendo desafio de esquenta motores também? É para poder incentivar os irmãos a poder ouvir o esquenta motores também. Por quê? Porque o esquenta motores é um entendimento, é uma mensagem, uma pequena mensagem, um resumo, né? Muito importante para todos nós, né? Então, por isso que estamos hoje fazendo desafio no esquenta motores também, né? Gratidão, papai. Pergunta 1. Em Hebreus 1:9 fala: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, ó Iau, o teu Iau te ungiu com o óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Dito isso, responda: qual a unção que Micael recebeu? Vamos lá. Primeiramente, Micael recebeu a unção de sumo sacerdote, né? Por quê? Porque na antiga aliança eram dois ungidos, o sumo sacerdote e o rei, né? Então, isso é uma representação das regiões celestiais, das coisas celestiais. Primeiro, Micael recebeu
a unção ali do sumo sacerdote, né? Do sumo sacerdote. E aí, Abaddon, já vou responder essas 3 perguntas numa pergunta só, mas depois vou voltar nelas. Abaddon, ele recebeu a unção de rei, né? Micael de sumo sacerdote e Abaddon de rei, né? Só que Abaddon, ele fez algo que não foi do agrado de Al e perdeu essa qualificação. O quê? Sentou no trono do pai, né? Em Lúcifer. Então, ele perdeu, ele não foi confirmado rei, né? Ele não foi confirmado rei. Uma representação de Saul. Saul foi ungido rei, mas ali foi desagradando Eial, até cometer algo que ali foi, vamos dizer assim, um fim da picada, que Al desagradou completamente dele e tirou dele essa condição, né? Então depois Micael recebe a unção também de rei, né? Também de rei. Então ele foi ungido sumo sacerdote e também foi ungido rei. Pergunta B. Para ter também a unção de rei, Micael precisa passar por uma condição, né? Na verdade, ele teve a unção de rei, né? Ele teve a unção de rei. Para ser confirmado rei, ele teve que vir na terra, né? Ser confirmado, ser o quê? Provado, né? Ele teve que vir na terra ser provado, né? Se for aprovado, ele é aprovado na condição de rei, né? Pergunta C. Quem é a representação de Saul lá em cima? A representação de Saul é Abaddon, né? Que recebeu a unção de rei, mas desagradou a Ial e foi o quê? Foi tirado dessa condição e foi ungido outro no lugar, né? Representação de Saul, Davi, representação de Abaddon e Micael. 2. Agora entendemos que a semente de Caim, o gene, passou pelo dilúvio na arca e não foi destruída. Sendo assim, explique através de quem isso foi possível e qual é o seu nome. Através de um que era o quê? Descendente de Caim. Quem que era esse descendente de Caim? Era Noêmia. Noêmia era descendente de Caim, né? Era descendente de Caim e era esposa de Noé, né? Ela era esposa de Noé. Então foi através dela que o gene da serpente passou pela arca, né? Foi por causa dela. Então o nome dela é Noêmia, que é esposa de Noé. Agora vamos fazer a parte aqui do desafio da ministração, ok? Pergunta 3. Em Hebreus 1:2 fala: muitas vezes de modo diversos falou Ial, outrora aos pais pelos profetas. Agora, nesses dias que são os últimos, falou por meio do Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual fez o século dos séculos. Sendo assim, responda: de que forma ele se apresenta e qual é o nome dele? Vamos lá. O nome dele, né, o nome desse filho é Yahusha Micael. Viu, irmãos? O nome do filho é Yahusha Micael. Yahusha Micael, porque no templo, sumo sacerdote, Yahusha, né? Quando está numa missão aqui na terra, Micael, ou então o espírito de Yah, né? Então ele se apresenta como o espírito de Yah, né? O filho, o herdeiro. Ok? 4. Em Gênesis 6, 3, 4 fala: Ial disse, meu espírito não permanecerá no homem, pois ele é carne, não viverá mais do que 120 anos. Segundo essa passagem, responda: A. Qual foi o momento em que o espírito voltou a habitar no homem? O espírito voltou a habitar no homem ali no Pentecoste, né? No Pentecoste. Lembrando, a partir do momento que nós, por pouco tempo, seu povo santo herdou herança e vieram os inimigos pisotearam o seu santuário. Nós estávamos herdando essa herança. Vieram os inimigos pisotearam o nosso santuário. Então nós foi o quê? Nós ficamos sem um corpo, viemos em espírito e começamos a habitar aqui nos homens que aceitavam a mensagem, né? Vamos dizer assim, aos vencedores das igrejas. Então foi em Pentecoste que começou a acontecer isso. B. Qual é a representação dos 120 anos? A representação dos 120 anos é o jubilar, né? O ano jubilar. O jubilar, por quê? 120 anos vezes jubilar, que é 50, vai dar 6.000 anos, né? 6.000 anos. 5. Quando fala em Salmos 68, 12 e 13, o mestre deu uma ordem. O anúncio de um exército numeroso, o chefe dos exércitos,
querubins fogem e a dona da casa reparte os espojos. Nessa passagem, quem é a dona da casa? A dona da casa é Filadélfia, né? A Filadélfia, fazendo um link com cânticos, né? Cânticos. Ali, em Cânticos 8 fala: Ah, se fosse meu irmão amamentando no seio de minha mãe, né? Fora dos muros eu te beijaria e te introduziria na casa da minha mãe. A casa da minha mãe é o quê? É o templo celestial. Por quê? Porque a palavra fala em Apocalipse que vai ser o quê? Coluna. O que é a coluna? A coluna é o sustentáculo, é o que sustenta a casa. É coluna do templo do meu Iau. Tremendo, né? 6. Em Apocalipse 2,4 fala que foi removido de Pedro, Cafas, o candelabro foi dado a Shaul, Paulo. Conforme essa passagem, qual é a representação do candelabro? A representação do candelabro é o Espírito, é os 7 Espíritos de Iau, a plenitude. Isaías 11, né? 7. Em Apocalipse 19:13 fala: veste um manto embebido de sangue, e o nome que é chamado é Palavra de Iau, que finalmente caiu em terra fértil. Essa passagem faz um link com qual capítulo em Lucas, conforme aprendemos? Essa passagem faz o link com Lucas 8, a parábola do semeador, né? Que ali teve o semeador que estava semeando a semente, que a semente é o quê? A semente era a palavra de Iau, né? E ali alguns caíram ali no meio de espinhos e foi sufocado, né? Fazendo um link ali com o filho varão morto, que foi sufocado pela mãe, morreu. É a mãe Sardes, né? Que traz esses sinos aí babilônicos. E no final dos tempos, que fala, finalmente, a palavra de Iau, ela caiu aqui numa terra boa. É uma terra boa, finalmente, quer dizer, no final dos tempos, né, irmãos? Gratidão, papai, por mais um desafio, né? Que viemos crescer cada dia mais, que viemos entender as mensagens, entender. E se algum irmão tiver alguma dúvida, né? Qualquer dúvida que o irmão tiver, irmão, eu não estou entendendo essa parte, procura os anciões, né? Estamos aqui para ajudar. O que não pode é fazer interpretações erradas, né? Porque isso começa a fazer bagunça, né? Bagunça na sua cabeça e te atrapalha a crescer em graça e conhecimento, né? E se Iau levantou anciões, foi para fazer o quê? Para poder ajudar os irmãos. Os anciões é para auxiliar, né? Em qualquer momento. Irmão, não estou entendendo essa passagem, não entendi sobre o filho varão vivo, não entendi sobre o filho varão morto, não entendi aqui sobre o gene da serpente, etc. Procura um ancião, né? Irmão, não entendi isso aqui. Rapidamente você vai compreender, né? E Iau vai abrir sua mente para você entender a próxima mensagem, né? Porque senão, se você não entender, você fica travado e não consegue entender as próximas mensagens, né? Gratidão, papai. E que Iau abençoe a vida de cada um, irmãos. A paz de Yauxa. Yauxa, Yau, Yauxa, Yau, Yauxa, Yau, porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do nosso papai Yauxa. Amados irmãos, gratidão, papai, por mais um dia. Esse é um áudio de gabarito 31/12/2022. Quem é o sacrifício perpétuo? O sacrifício perpétuo é aquele que é chamado de sumo sacerdote, né? Ele, como papai, também é um sacrifício perpétuo. É um dos 2 cordeiros, né? Que são apresentados diariamente. Então, ele também é chamado de sacrifício perpétuo. Pergunta de número 2. Eis o que oferecerá sobre o altar: 2 cordeiros machos de 1 ano, cada dia e de modo perpétuo. Êxodo 29:38. Nessa passagem observamos quem é o sacrifício perpétuo. Sendo assim, a quem se refere quando cita os 2 cordeiros machos? Se refere à alma e o espírito no mesmo corpo. Porque quando o papai Iau, ele vem, né? É feito ali a inversão dos papéis. Iau vem no corpo do seu filho Yauxa, né? E é apresentado como um sacrifício perfeito. E os 2 no mesmo corpo é quem? É a alma e o espírito, né? Ou seja, o ser inteiro. Ali é a condição dos 2 cordeiros de 1 ano sendo apresentado. Pergunta de número 3. A contar do momento em que tiver sido retirado o sacrifício perpétuo e foi instalado a abominação da desolação, haverá 1290 dias. Conforme essa passagem,
De onde o sacrifício perpétuo será tirado? O sacrifício perpétuo será tirado da terra. Então, a partir desse momento que ele for tirado da terra, né, é o momento que vai se manifestar, né, quem? O ímpio, né, aquele que vai vir dentro do seu filho, porque tudo é uma repetição dos fatos, né? É maravilhoso, né, irmãos? Porque a gente, quando nós analisamos a condição de Yahshua e de Yahweh visível e seus filhos, se repete também, porque Satanás imita tudo. Então ele vem também dentro do seu filho, porque ele vai perder o corpo lá em cima, né? Vamos lá. Pergunta de número 4. Sabemos que o ministério de Filadélfia são de 1260 dias. Sendo assim, por que essa passagem fala 1290 dias? Bom, quando a gente pega esse ponto, é uma diferença de tempo de 1260 para 1290 de 30 dias. Ou seja, é o inteirinho entre o sacrifício perpétuo ter sido tirado da terra, né, e até a manifestação de Lúcifer no seu filho Emanuel. Então, essa aí é a condição do quê? Do tempo, do inteirinho entre esses dois momentos. Então, essa passagem explica 1290 dias, porque dá uma diferença de tempo entre esses dois momentos. Gratidão, papai. 5. Quem é a abominação da desolação? Aqui é Emanuel. Emanuel com o espírito de Lúcifer infundido nele. Porque assim que ele for lançado por terra, conforme o papai já explicou, e nós estamos relembrando aqui, é o fato dele ter adentrado em Emanuel. Pergunta de número 6. Bem-aventurado aquele que persevera chegando a 1335 dias. Daniel 12:12. Por que esse grupo de pessoas são bem-aventurados? Por quê? Porque o Redentor deles está para chegar. Quando fala Redentor deles, é nesse tempo. Quando der ali os 1335 dias, vai ser exatamente o momento que ele vem para tomar posse da terra. E aqueles que estarão perseverando vão receber o quê? Vão receber a libertação desses, né, que estão sendo ali, vamos dizer, oprimidos, né? Porque assim como os de Benjamim, a gente lembra que eles estão sendo oprimidos. E nós vamos subir para libertar tanto os do céu, como libertar também toda a terra dessa opressão. No final dos tempos, quando Lúcifer, infundido Emanuel, estiver aqui na terra, vai ser o momento que a terra foi entregue às nações por 42 meses. E, se completando exatamente, é o momento que o Redentor está chegando. Então, é o momento que a gente fala, né? Conforme aqui na pergunta. Esses são bem-aventurados. Por isso que o nosso papai, ele vem para tomar posse da terra. Pergunta de número 7. Ial chamou Samuel, e ele respondeu: Eis-me aqui. 1 Samuel 3:4. Eis-me aqui com os filhos que Ial me deu. Nos tornamos em Israel sinais e prodígios da parte de Ial dos exércitos que habitam no Monte Sião. Dizendo: Anunciarei o teu nome a meus irmãos. Em plena assembleia eu te louvarei. E mais, porei nele minha fé. E ainda, eis-me aqui com os filhos que Ial me deu. Hebreus 2, versículo 2, 12 ao 13. Essa passagem cita o momento em que Samuel foi despertado. Sendo assim, é correto afirmar que o Monte Sião é uma pessoa? Explique. Sim, é correto afirmar que o Monte Sião é uma pessoa, porque é a condição de quando o filho varão nasce. A gente lembra, o filho varão nasce e o filho é arrebatado para junto de alto seu trono. E a gente lembra daquela passagem. Qual passagem? A passagem que em Salmos 68, 17, fala que a montanha que Ial quis habitar. Por isso que fala, ó montanhas elevadas. Por que inveja a montanha que Ial quis habitar? É aquela condição da fusão do Espírito. Porque no momento que a criança nasce, ela cresce em graça e conhecimento diante de Ial e dos homens, né? Ial quis habitar na montanha, no Monte Sião. A condição que ele quis habitar em Yahshua, na sua plenitude, né? Então,
Monte Sião, sim, é uma pessoa, né? Gratidão, papai, por mais um entendimento, por mais esclarecimento que diariamente nós temos crescido em graça e conhecimento diante de Deus e dos homens, e você e os irmãos percebem que é um crescimento todos os dias, né? Grato a Yahshua, grato a Yah, grato a Yahshua, grato a Yah, grato a Yahshua, grato a Yah. E assim seja feita a vontade do nosso papai Yahshua. Gratidão, amados irmãos. Excelente dia. Oh Yahshua, oh Yah, oh Yahshua, oh Yah, oh Yahshua, oh Yah, porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do papai Yahshua. A paz de Yahshua, meus irmãos, que abençoe a vida de cada um no nome de Yahshua Mashiach. Gratidão, papai, pela vida de cada pedrinha preciosa do tempo celestial, né? Estamos agora no contagem regressiva na nossa missão nessa terra, né? Estamos no ano jubilar, um ano que é necessário mais dedicação nossa, né, meus irmãos? Dedicação nossa para quê? Para poder crescer em graça e conhecimento. E o desafio é uma forma de crescer mais rápido, né? Por quê? Porque a gente vai treinando, né? Afiando as espadas, né? Então, que Al venha colocar no coração de cada um para que os irmãos participem mais do desafio, né? Para que os irmãos venham crescer, né? Crescer em graça e conhecimento. Por quê? Porque aqueles que vão subir, aqueles que estiverem maduros, né? Maduros. Então, por isso, a necessidade de crescer e de amadurecer no entendimento. Ok, meus irmãos? Assim seja. Vou estar deixando aqui o gabarito do desafio de domingo, dia 15/1 de 2023, e os irmãos acompanhem. Diz assim, ó, pergunta número 1. O que significa algo híbrido? Algo híbrido é a junção de duas raças diferentes, né? Duas raças diferentes. Porque Yahweh fez o homem e a mulher, né? O homem e a mulher, a mesma raça, né? E ali no começo ali vimos que a serpente ali entrou no meio, né? E coabitou com Eva e gerou um ser híbrido, porque são seres diferentes, né? A representação terrena, né, vamos dizer assim, de um animal é do cavalo com a jumenta, que gera uma mula ou um burro, né? E assim outros animais também. E a representação celestial é dos filhos de Yahshua se juntando ali com os querubins, né? E aí geram seres híbridos, né? Pergunta número 2. O que é o pecado contra o corpo? O pecado contra o corpo é aquele pecado, prostituição, fornicação, né? Aquele que se comete com o corpo, né? O pecado contra o espírito é a idolatria. A idolatria é o pecado do espírito. E o pecado contra a alma é a avareza, é a inveja, né? É aquilo por quê? Porque a alma é a sua identidade, né? Então, o pecado contra a alma é aquilo que atinge a sua identidade, né? A inveja, orgulho e etc, né, irmãos? Vamos lá. Pergunta 3. Quando Lúcifer pecou, ele pecou contra qual parte do seu corpo? Corpo, alma ou espírito, né? Ele pecou contra a sua alma e contra o seu espírito, né? O espírito porque ele queria idolatria para ele mesmo, né? E a alma por quê? Porque ele era o quê? Orgulhoso. Ele era muito orgulhoso, né? Cheio de si mesmo. Então ele pecou contra a alma e o espírito. E o corpo continua perfeito. 4. Quando Gabriel adentra o corpo de seu pai, ele adentra com a alma e o espírito. Nesse caso, quem é a identidade? A identidade é de Gabriel, né? Porque a identidade é a alma. A alma e o espírito entram dentro do corpo de Lúcifer. A identidade ali é de Gabriel, ok? Somente o corpo que é perfeito, né? O corpo de Lúcifer é perfeito. O corpo de Lúcifer sai de dentro do corpo o espírito e a alma ruins e entra o espírito e a alma boa de Gabriel, ok? Passagem para a pergunta 5:6. Lucas 11:39 diz assim, ó mestre, o mestre, porém, lhe disse: agora vós, ó fariseu, purificais o exterior do copo e do prato, e por dentro está cheio de rapina e perversidade. A quem papai estava assemelhando os fariseus? Estava se assemelhando contra Lúcifer ali, né? Assemelhando eles com Lúcifer, né? Por quê? Porque o corpo de Lúcifer é belo, mas por dentro está totalmente destruído, em ruínas, né? Então estava se assemelhando a os fariseus, a quem? A Lúcifer. Quem é a representação dos pais dos fariseus? Os pais dos fariseus, Lúcifer.
Quando lembramos da palavra-chave, Filadélfia, lembra de porta. Por exemplo, a porta estreita, Lucas 3:29, e a porta aberta, Lucas 3:8. Apocalipse 3:8. O que é a chave da ciência para os fariseus? O achado da ciência são o quê? A sabedoria humana, né? Os achados arqueológicos, a sabedoria humana, né? A ciência humana. Isso é a chave da ciência para eles, né? Eles não entendem as coisas celestiais e espirituais. Eles entendem as coisas humanas, né? Passagem para a pergunta 8. Apocalipse 3:2 e 3. Torna-te vigilante e consolida o resto que está para morrer, pois não achei perfeita a tua conduta diante do meu Iau. Lembre-te, portanto, de como recebeste e ouviste. Observa-o e converte-te. Caso não vigies, virei como um ladrão, sem que saibas a hora que venho te surpreender. Pergunta 8. Por que o mensageiro de Sardes vai precisar de lembrar? Porque nós não vamos estar mais aqui, né? Ele vai ter que lembrar. Aqueles irmãos de Belo Horizonte, eles não estavam, né? Eles não estavam ali com a mentira. Eles estavam com a verdade. Várias vezes, né? Eles perseguiram. Nós perseguimos eles, né? O mensageiro de Sardes falando, né? Dizendo que eles estavam com heresia de perdição, né? Aí vai lembrar dessa época. Eles vão ter que lembrar, porque nós não vamos estar aqui mais. Nós já deveríamos ter ascendido, né? Passagem para a pergunta 9. Em Daniel 7:3-14 fala assim, eu continuava contemplando nas minhas visões noturnas, quando notei, vindo sobre as nuvens do céu, um como filho do homem. Ele se adiantou até um ancião e foi introduzido à sua presença. A ele foi otorgado o poder, a honra e o reino, e todos os povos e nações e línguas o serviam. O seu império é um império eterno, que jamais passará, e o seu reino jamais será destruído. Neste momento, o que está acontecendo? O ancião está sendo confirmado aqui neste momento, né? Ele veio o que? Ele veio na terra, subiu e está sendo confirmado, ancião também no céu, né? Porque ele foi ancião aqui na terra e está sendo confirmado também ancião no céu. Assim seja, meus irmãos. Gratidão, papai, por cada irmão que está participando. Que os irmãos venham ruminar essa palavra, que é uma ministração maravilhosa, que venha ter mais entendimento e crescer em graça e conhecimento. Assim seja. Fica todos na paz, papai Yaucha, irmãos. Yaucha, Yau, Yaucha, Yaucha, Yau, porque tu é o nosso Pai. E assim seja feita a vontade do nosso papai Yaucha. Amados irmãos, mais um desafio aqui de quarta-feira. Esse aqui é o gabarito do dia 18/1/2023. Vamos aqui à primeira parte, que é o esquenta motores, né? Primeira pergunta: qual será a nossa próxima e última festa? Nós sabemos que essa festa que já está sendo almejada, muito esperada, ela é chamada, agora nós entendemos, de festa das primícias da colheita, primícias da colheita. No tempo de hoje, conforme o papai explicou, os gregos ali alteraram, colocando ali como festa do Pentecostes, porque acontece 50 dias depois da Páscoa, Essa aqui será a nossa festa, nossa última festa, Grato a Yaucha e grato a Yau. Pergunta 2. Após o sacrifício do papai Yaucha na Páscoa, o que aconteceu 50 dias depois? Bom, nós descemos para essa terra e ficamos aqui peregrinando, Então andando ali conforme o povo no deserto, peregrinando em tendas. Então, conforme ali a ordem, que a nuvem se movimentava, eles também se movimentavam. Então, passava-se de tenda em tenda. É a representação de quê? Nós entrávamos no corpo dos filhos de Adão. Então, conforme a tenda desmonta, é a condição que nós aprendemos. É a morte daquele corpo do filho de Adão. E a gente ia para outro corpo. Então, nós ficamos peregrinando de tenda em tenda, até o momento que Yau nos deu um corpo, Um corpo o qual nós encarnamos e vamos adentrar o quê?
ao tempo eterno. Estamos nesse corpo e agora é eterno. Nós não estamos mais em algo móvel, e sim em algo fixo, né? Por isso que ele nos deu um corpo. Pergunta 3. Em Lucas 9, Yahshua disse: eu vos digo verdadeiramente que alguns dos que estão aqui não provarão a morte até que vejam o reino de Yahweh. Sendo assim, quem é o reino de Yahweh? O reino de Yahweh é o herdeiro. O reino de Yahweh é o herdeiro. Yahshua Micael. Este é o reino de Yahweh. Então, papai quis mostrar ali este herdeiro. Então, vamos lembrar aqui. No versículo 29, né, diz assim: enquanto orava, o aspecto do seu rosto se alterou. Então, o aspecto do rosto dele se alterou. Por quê? Ali tem o corpo do papai, Yahshua, né? Dentro do corpo tem a alma, que é Yahweh visível, e tem ali o espírito. Então, naquele momento ali, quando fala o aspecto do seu rosto alterou, a gente entendeu que Yahweh visível sai de cena, né? E se manifesta na glória, que é Yahweh visível, ali uma nuvem que envolve todo ele. E aquele ali que se apresenta é o Espírito. Então, por isso que se transforma, a transfiguração, num outro ser. É semelhante ao Pai dele. Não é idêntico, mas é semelhante. Ou seja, o aspecto do rosto dele se alterou. E suas vestes ficaram fulgurantes de brancura, né? Fulgurante brancura. Aí a gente faz o link com o quê? Faz o link lá com Daniel 7:9, que diz assim: eu continuava contemplando quando foram preparados alguns tronos. E o ancião sentou-se, suas vestes eram brancas como a neve, e o cabelo de sua cabeça alvos como a lã. Seu trono eram chamas de fogo, com rodas de fogo ardente. Percebe aqui? Eu continuava contemplando quando foram preparados alguns tronos, e um ancião sentou. Suas vestes eram brancas. Viu? Fazendo o link lá com Lucas 9, que as suas vestes se tornaram de fulgurante brancura, ou seja, um branco resplandecente, fazendo link com branco como a neve. Ou seja, este ancião ali de Daniel 7:9 é aquele ali que se apresenta ali naquele momento, é o herdeiro. E quando a gente continua mais para frente no versículo 13 de Daniel 7, versículo 13, fala assim: eu continuava contemplando nas minhas visões noturnas, quando notei vindo sobre as nuvens do céu um como filho de homem. Ele adiantou-se até o ancião e foi introduzido à sua presença. Ou seja, aquele ali é quem? O herdeiro. Aquele ali é o herdeiro, né? Então agora fica muito claro para nós. O papai nos explicou com muita clareza, porque quando você faz a conexão de Lucas 9, versículo 29, Daniel 7, versículo 9 e versículo 13, você vê aquele ali que se apresenta para os 3 apóstolos ali, né? Ele é o herdeiro. Então é a condição maravilhosa que as vestes dele se torna branco, porque é a condição do ancião aqui de Daniel 7, que ele tem vestes brancas, né? É maravilhoso, né, irmãos? Muito tremendo. Vamos lá. Pergunta 4. Da nuvem, porém, veio uma voz dizendo: este é meu filho, o eleito. Ouviu, né? Lucas 9:35. De quem é a voz que sai da nuvem? A voz é de Yahweh visível. Por quê? Como a gente explicou. Naquele momento ali, Yahweh visível se manifesta como glória, como aquela nuvem ali que enche, envolve eles ali. Percebe? Então, da nuvem sai uma voz. Qual voz? A de Yahweh visível. Tá ok? 5. No período da tentação no deserto, é correto afirmar que o mestre, após os 40 dias, teve sede? Justifique. Não, ele não teve sede. Ele teve fome. Vamos lembrar. Papai Yahweh dá o pão. E Micael, que é o anjo da água, dá água.
Então, ou seja, ali naquela condição tem Yahshua Micael e Yahweh visível, né? Então, quando a gente pega em Êxodo 16, 15, diz assim: tendo visto isto, os filhos de Israel disseram entre si: que é isto? Pois não sabia o que era. Disse-lhe então Moisés: isto é o pão que Yahweh vos deu para o vosso alimento. Ou seja, Yahweh dá o pão, ok? Yahweh dá o pão. E Micael, o anjo da água. E a gente lembra da passagem também que a convocação. E ali ainda o teólogo coloca convite final. Isaías e Yahshua 55:1. Vinde a água. Ou seja, está convocando para vir para perto do filho varão, que é o anjo das águas. Percebe? Por isso que em Salmos 23 a gente lembra, aquele que refrigera a alma, né? Então, naquele momento ali, papai Yahshua, né? Ele não teve o quê? Sede. Por quê? Estava sendo suprido pelo anjo da água. E ali papai Yahweh visível sai de cena. Não foi alimentado pelo pão, né? Aquele corpo não foi alimentado pelo pão, somente pela água. Então, quando Yahweh visível sai de cena, por quê? Porque ele não pode ser tentado. Porque Yahweh não tenta ninguém, não pode ser tentado, né? Pergunta 6. Durante 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos. No 7º ano, porém, a deixarás descansar e não cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer. Achem o que comer. Percebe? Achem. Eles vão procurar e vão achar. Êxodo 23, versículo 10 e 11. Conforme essa passagem, quem representa os pobres da terra? Justifique. Conforme o papai nos explicou ali, os da era de Laodiceia. Por quê? Pensam que são ricos, mas são pobres, né? São pobres. Então, ou seja, esse alimento que está sendo preparado agora na sexta era vai ser deixado para esses pobres da terra. E quero lembrar que os pobres da terra, representação da era de Laodiceia, ali é a era de Laodiceia, e tem aqueles que vão participar da era de Laodiceia, né? Que são o resto, que é os sardos, vestes sujos, e eles vão para a era de Laodiceia, porque vão participar da tribulação, e você tem os desatentos de Filadélfia. Então, só lembrando que esses dois grupos eles vão para a era de Laodiceia, né? E serão também alimentados. Mas quando fala ali da era de Laodiceia, os pobres, né? Eles serão alimentados pelo alimento, pelo maná, né? Então, porque foi preparado na sexta era, porque no sábado não se colhia maná. O maná, o pão de al, não desce do céu, ok? Porque nós vamos deixar preparados e com muita insistência eles vão receber o alimento. 7. 3 vezes no ano, toda a população masculina comparecerá perante o mestre Al. Êxodo 23, 17. Quem representa a população masculina? Explique. Bom, representa todo o conjunto do filho varão, porque quando fala ali da população masculina que se apresenta, é a condição ali do primogênito, né, dos primogênitos, né? Na época não se condicionava as mulheres, não tinha direito à herança. Já no tempo de hoje, apontando para o tempo do fim, você tem o conjunto do corpo do filho varão, ou seja, você tem mulheres no meio, mas que são vistas como homem. O papai explicou, são vistos como homem, faz parte do exército e são vistas como homem. Por quê? O conjunto do filho varão, apontando diretamente para o filho varão, que é homem, né? Então, gratidão, papai. Essa ministração foi ministração assim maravilhosa, né? Eu fiquei bem impactado com o fato da transfiguração, porque hoje você compreende o detalhe de quem era ali. Um ensinamento como esse, meus irmãos, não é dado a este mundo, não foi dado a este mundo, né? Foi dado para
para os pequeninos, porque hoje nós estamos aqui entendendo quem é o reino de Al, o herdeiro. E percebe, nós estamos com o herdeiro, aquele que se manifestou ali para os 3 discípulos, e no tempo do fim, aquele que se manifesta para os 300. Percebe? Só que vem com seus também encarnado, né? E os 300, a representação dos 3 ali, né? Os 3 apóstolos, no meio de 12, sai 3, podem ver o reino de Al. Ver e conhecer, né? Gratidão, papai. Que Al possa abençoar a vida dos irmãos grandemente, tá? Excelente semana a todos. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do nosso papai Yalcha. Gratidão, papai, gratidão. E Yal abençoe a todos, no nome de Yalcha. Ó Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal. E assim seja feito a vontade do Pai Yalcha. Desafio de domingo, dia 22/1/2023. Argumentação. Ministração do nosso papai Micael. Ministração maravilhosa, a qual crescemos em graça, estatura em conhecimento, na palavra a qual é nos revelado pelo Espírito. Somos gratos, papai. Somos gratos por tamanha palavra. Resposta do desafio. Pergunta 1. Abrão, ao ouvir Yal, saiu da sua parentela, tornando-se pai de poucos, 318, que nasceram em sua casa. Logo que recebeu de Yal o nome de Abraão, tornou-se pai de multidões, como as estrelas. Diante disso, explique. A. Abrão é a representação de quem? Explique. Abrão é a representação de Micael, a qual aquele que é general do exército, a qual ele é enviado para destronar Satanás, Lúcifer, somente com 300. Então, é a condição de pai de poucos, né? Micael levando somente 300. Abraão, pergunta B, Abraão é a representação de quem? Explique essa condição. Abraão já é representação de Yalcha, Micael, a condição a qual já é pai dos 144.000, já não somente dos 300. Ministração. Pergunta 2. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu durante cerca de meia hora. Apocalipse 8:1. Diante disso, o que aconteceu para que houvesse esse silêncio? Esse silêncio houve quando a glória de Al ali se manifestou, né? Quem é a glória de Al? Lembrando que a glória de Al se manifestou numa nuvem, né? Numa nuvem. Lembrando que Yal visível, para que os irmãos que tenham dúvida, a glória de Yal que se manifestou numa nuvem. Lembrando, né, que ali Yal, quando ele se manifesta, ele está na condição de Yal visível. Por isso que ele se manifesta ali numa glória, numa nuvem. Pergunta 3. Salomão desobedeceu às regras de Yal, unindo-se às mulheres idólatras, entristecendo o espírito que saiu dele. O espírito não pode comungar com idolatria. Sendo assim, o que é comungar? Explique. Comungar é o mesmo que comunhão. Lembrando que o ato de Salomão, ele está em comunhão, né, ali com as mulheres idólatras e queimando incenso, é uma forma de reverência aos ídolos e colocando como idolatria, né? Por isso que o espírito, né, ele afasta, né? Um dos pecados que o espírito ele se afasta de nós por idolatria e feitiçaria. Lembrando que Salomão ele estava cometendo esse ato de quê?
de queimar incenso, né? E estar congando ali com essas mulheres, fazendo o que? Comunhão com elas e queimando incenso a seus ídolos. Fazendo assim, ele faz um ato de reverência e de idolatria. Assim o espírito se afasta dele. Pergunta 4. Em Apocalipse 20, 1 e 2, fala: Então observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em suas mãos. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Nessa passagem, quem é esse anjo que tinha com ele o selo dial? Esse anjo é Gabriel. Esse link faz com Isaías 22, a passagem de Sobna e Eliaquim, lembrando que está sendo tirado das funções ali, né, de Lúcifer e colocado sobre quem? Sobre Gabriel. E ele carrega sobre ele o que? As chaves, né? Lembrando, fechando a porta, e o único que pode fechar e o único que pode abrir, mostrando o selo, lembrando a qual foi dado para ele todas essas condições, porque inclusivamente de selar, né? No caso ali o selo, né? Que foi o selo que esse anjo ele amarrou por 1000 anos ali, no caso Lúcifer. Por isso que a pergunta 4 fala, né? A antiga serpente, que é o diabo, Satanás, o amarrou por 1000 anos. Nessa passagem é o anjo Gabriel, né? Ele que está ali colocando ele na condição de ele estar sendo amarrado, selado ali, para ele o quê? Para ele não ser solto por 1000 anos, que é a condição que é Gabriel, é ele que tem essas funções, a qual foi colocado tudo sobre ele. Pergunta 5. Em Daniel 7:12 fala dos outros animais, fera, foi retirado todas as autoridades que se lhes havia sido concedido. Contudo, tiveram permissão para vir por um período de tempo, conforme esta passagem responda. A. Quem é essa fera? Essa fera é Lúcifer, né? Lembrando que essa fera, conforme a gente leu na pergunta 5, essa fera é Lúcifer, a qual foi dado ela, né? Foi tirado dela todas as condições conforme Isaías 22, ela tinha, né? Foi tirado toda dela e colocado sobre Gabriel. B. Qual é o prolongamento de vida dessa fera? O prolongamento dessa fera é o prolongamento a qual é o milênio, né? Os 1000 anos, a qual é o tempo que ela terá, né? É o tempo que ela está presa e onde que ela terá, que é o período dos 1000 anos, que é o tempo de prolongamento dela. Pergunta 6. Satanás, ao ser lançado por terra, desce como espírito, mas ele será morto. Diante disso, explique em qual momento ele será morto e quem o matará. Essa pergunta é uma pergunta que é um esclarecimento para muitos amados irmãos, né, que teve dúvida. Então a gente entende que esse momento é um momento que Satanás, ele é lançado por terra, é o momento que ali o espírito dele, né, no caso, adentra o corpo do teu filho, né, Emanuel. E neste momento é um momento onde que ele vai ser morto, né, porque ele vai precisar de um corpo, né, é o momento que ele está no corpo, é o momento que ele é morto. E ele é morto por quem? Ele é morto pela uma das duas testemunhas, conforme Apocalipse capítulo 11, versículo 5, que fala, né, que será dado poder às duas testemunhas, a qual aqueles que tentarem fazer mal contra elas, né, assim deverá ser morto. Então, mostrando, né, assim que Manuel tentar fazer mal a elas, ele será morto, né, e ali é a condição que o espírito ali de Satanás, Lúcifer, no filho, ali é o momento que o corpo ali, ele é morto. Então, também é esse momento. É uma compreensão que hoje os irmãos agora têm, né? Pergunta 7.
E Alxa Micaial, ao descer, veio como espírito, deixando seu corpo guardado nas regiões celestiais. Diante disso, explique onde seu corpo está guardado e em qual lugar nas regiões celestiais. O seu corpo está guardado na arca, né? E sabendo que a arca, onde que ela se encontra hoje? A arca, ela se encontra no lugar santo dos santos. E onde que fica o lugar santo dos santos? Fica nos palácios de Mafim. E assim seja feito a vontade do Papai Alxa a cada uma das pedrinhas preciosas a qual ouviu e tem buscado e perseverado na palavra de Al. Assim seja feito a vontade do Papai Alxa a cada um das nossas amadas pedrinhas. Assim seja. Ó Yalxa, ó Yal, ó Yalxa, ó Yal, ó Yalxa, ó Yal, porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yalxa. A paz de Yalxa, meus irmãos, gratidão, Papai, pela vida de cada pedrinha preciosa. Vou estar aqui deixando mais um áudio de gabarito do desafio do dia 25/1/2023. Gratidão a Yal por todos aqueles que estão participando, se envolvendo nessa obra, afiando as espadas, porque sabemos que nossa batalha em Apocalipse 12, ali, Apocalipse 12:7, é na argumentação, né? E o Espírito nos fará lembrar o que devereis dizer. E para poder lembrar, tem que aprender. E para poder aprender, tem que praticar, né, meus irmãos? Então essa é a forma de praticar. Pergunta número 1, do Aquecendo Motores. Qual foi o plano da Babilônia? O plano de Babilônia, meus irmãos, foi anular a nossa existência, né? Foi ocultar o nome de Yal à humanidade, né? Como ele fez isso? Fez trocando os nomes, tirando os nomes sagrados, né? E colocando o nome de santos, nomes pagãos, né? E isso também anula a nossa existência, né? Então, quando ali, um exemplo, Daniel, né? O nome verdadeiro é Daniel, né? Eles colocaram Daniel, né? Daniel ali, a gente lembra aí de Emanuel, né? O final El é um deus Bel, né? Que vem de Baal também. Então, o plano de Babilônia é frustrar os planos de Yal. Mas aquele que levanta uma guerra contra Yal já sabe que vai perder, né? É determinado perder, né? Porque somos mais que vencedores, né? Então o plano de Babilônia foi extinguir nossa existência, né? Tirar os nomes sagrados, né? Só que chegou o final dos tempos, que agora a verdade levantou e a verdade está pregando. A verdade está o quê? Trazendo verdadeira interpretação da Escritura, né? Para que os irmãos saiam da Babilônia, ok? Pergunta 2. Quais os verdadeiros nomes dos 3 israelitas que junto de Daniel tiveram seus nomes trocados? Vamos lá. Eles tiveram os nomes trocados, primeiramente para os irmãos entenderem, para Sidraque, Misaque e Abidnego, né? Só que a Babilônia já trocaram o nome novamente, porque o nome que está escrito na escritura hoje é Ananias, Misael e Azarias. Só que o verdadeiro nome não são esse. Os verdadeiros nomes são: de Ananias é Ananial, de Misael é Micaial e de Azarias é Azarial, né? Então eles trocaram, né? Trocaram esses nomes, só que os verdadeiros nomes são esses, ok? O que é um eunuco? E quem é a representação dos chefes do eunuco? O eunuco, né, para os irmãos entenderem, era aqueles servos que tinham as partes íntimas decepadas, né? Eram arrancados ali, né? Para quê? Porque a maioria desses eunucos cuidava do harém do rei, para que eles não se envolvessem com as mulheres do rei, né? Uma representação disso, né, na nova aliança hoje, no tempo da igreja, é os padres, né? É os padres. Os padres é uma representação de quem? Dos eunucos. E quem que é a representação dos chefes do eunuco? É o Papa, né? O chefe dos padres, o Papa, né? Ele que é uma representação dos chefes do eunuco. Hoje sabemos que é o falso profeta Papa Francisco. 4. Quais os 2 pecados referidos como abominação? É o pecado da idolatria
e o pecado da feitiçaria, tá ok, meus irmãos? O pecado da idolatria e o pecado da feitiçaria. 5. Qual é a representação da terra prometida hoje? Né? A terra prometida hoje. Isso é muito maravilhoso, né, irmãos? Na época de Macha ali tirou o povo do Egito e levou para o deserto, né? É uma representação de hoje, né? De Micael nos tirar do Egito, né? O que é o Egito? O Egito é o mundo, né? E levar para o deserto, para o quê? Para sermos preparados, purificados. E depois disso, eles entraram na terra prometida, né? E é uma representação nós que estamos no deserto hoje para entrar na terra prometida. Onde é a terra prometida, meus irmãos? Para nós no céu, regiões celestiais, né? E essa é a nossa terra prometida, regiões celestiais, ok? Pergunta 6. O último Adão tornou-se o espírito que dá a vida. O que significa ele receber a condição de se tornar a imagem do homem celeste? Vamos lá. Quem é o homem celeste? O homem celeste é Yahweh visível. Por que ele é o homem celeste? Porque ali com Daniel, que é Daniel, e Ezequiel, os dois são referidos como filho do homem. Filho do homem. E sabemos que ele é filho de Yahweh visível. Então, se é chamado de filho do homem, um homem é Yahweh visível, né? Fica bem claro isso. Então, quando fala o que significa ele receber a condição de se tornar a imagem do homem visível, é o momento em que Yahshua Micael se torna Yahweh visível. Então, isso é o significado dele receber a condição de se tornar a imagem do homem celeste. Ele se torna Yahweh visível. Ele adentra novamente na arca, né? Que é Yahweh visível. 7. O sumo sacerdote entra no Santo dos Santos para apresentar o sangue do expiatório para perdão dos pecados. Por que com o sangue do sacrifício ele entra uma única vez por ano? Porque cada vez por ano, aquele sacrifício ali é um sacrifício único. É um sacrifício único, anual. Entenderam? Cada vez no ano é um sacrifício único anual. Passa um ano, vamos dizer assim, no final daquele ano, ele apresenta o sacrifício, que é um único, não é todos os dias, é um único sacrifício anual, ok? Então essa é a representação de um único sacrifício anual. Passagens para a pergunta 8, Bíblia King James. Em Irmial, Jeremias 11:19, mas eu era como um cordeirinho manso, que se leva para a matança. Não sabia que era contra mim que tramavam, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto. Avante, cortemo-la da terra dos viventes, para que seu nome não seja mais lembrado. Em qual momento que se cumpre essa passagem, que a árvore da vida e seu fruto são cortados? É o momento ali da morte no madeiro, né? Da morte no madeiro. É o momento que a árvore com o seu fruto, eles são cortados, né? Por quê? Porque lembrando que tinha 2 cordeiros, eram 2 cordeiros diários, sacrifícios diários de 2 cordeiros. Então, eles são cortados nessa hora, na hora do sacrifício, né? Passagem para a pergunta 9. Em Yahshua 51, Isaías 53:11, após o trabalho fatigante de sua alma, ele verá a luz e se fartará. Pelo seu conhecimento, o justo, meu servo, justificará muitos e levará sobre si as suas transgressões. 9. Após o madeiro, alma, voltou para a luz inacessível. Neste momento, para onde foi Yahshua Micael, o Espírito? Ele foi para o seio de Abraão, para pregar para aqueles espíritos que estavam ali, né? Eles foram para o seio de Abraão, né? E levou o cativeiro, trazendo eles para onde? Para a terra, né? Lembrando que é para a terra que eles trouxeram. Viveu? Não. Estão descansando, né? No pó da terra. Para um momento que participarão da superior ressurreição, ok? Então, Yahshua Micael foi para onde? Para o seio de Abraão, nos lugares mais profundos, né? Gratidão, papai, meus irmãos. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade de papai Yahshua. Gratidão a todos, irmãos. A paz de Yahshua, irmãos. Ó Yahshua, ó Yahweh, ó Yahshua.
ó Yau, ó Yausha, ó Yau, porque tu é o nosso Pai. E assim seja feita a vontade do nosso Papai Yausha. Amados irmãos, a paz de Yausha, bom dia, mais um desafio do dia 29 de 1 de 2023. Aqui segue o gabarito, né? Lembrando que estamos no ano jubilar, o ano da nossa restituição, e nós iremos tomar posse da nossa terra novamente. Então a necessidade desse desafio é para que possamos estar treinando para esse dia, né? Para a batalha, que nós sabemos que essa batalha ela é na argumentação, né? Então vamos lá. Pergunta 1. Davi, em certo período de seu reinado, deu ouvidos a Satanás no momento em que resolveu fazer o censo de seu exército. Diante disso, responda. Qual é a representação de Davi no momento em que ele fez o censo? Aqui é a representação de Abaddon, né? Abaddon deu ouvido para Lúcifer, ou seja, ficando ali cheio de orgulho, né? Da sua atitude, né? Porque o exército numeroso e tudo mais. E a gente lembra da passagem de Provérbios 29:5, que fala que aquele que lisonjeia está armando uma rede sobre seus pés. Ou seja, aquela pessoa ali, né, Lúcifer, fazendo com que Abaddon caísse nessa cilada, lisonjeando, colocando ele no alto, né? Nossa, seu exército é grande, numeroso. Então por quê? Porque sabendo que ele queria fazer o quê? Fazer com que esse reinado de Abaddon caísse, tomando posse do reino do norte, né? Pergunta B. Quem foi o general que não concordou com esse censo? Obviamente, Micael. O general nunca apoiava essas atitudes erradas de Abaddon. Por quê? Porque Abaddon sempre andava com Lúcifer, já Micael não. Então você percebe isso até na história, né? Na história ali, o comandante, né, o general ali do exército de Davi, ele disse, Yau já é contigo, né, no pensamento. Para que faz esse censo? Mas Davi altivo, né? Eu que mando aqui, então faz o censo. Ou seja, mas Micael nunca apoiou essas atitudes de Abaddon. 2. Abaddon, ao dar ouvido para Lúcifer, foi enganado e perdeu o reino do norte. Diante disso, quem foi que fundou o reino do norte e ficou com as 10 tribos? E qual foi o filho de Salomão que ficou com o reino do sul, 2 tribos? Bom, quem ficou com o reino do norte foi, aqui na história, Jeroboão. Lembrando da profecia de Aías, que entrega ali 10 pedaços do manto novo rasgado para Jeroboão. E Jeroboão não era filho de Salomão, ok? Mas Roboão sim, Roboão era filho de Salomão e ficou com 2 tribos, tá? Mas é uma representação da história, né, meus irmãos? Porque a gente sabe que Abaddon ficou com as 10 tribos. Então a gente olha para onde? Para o reino, né? Para o reinado, o reino do norte e o reino do sul, tá ok? Tudo é uma semelhança das coisas. Então, quem fundou aí o reino do norte aí, ficando com Abaddon, é a representação de Jeroboão, tá? E o filho de Salomão é Roboão. Roboão, aqui na história, que aponta, não é uma representação ali de Yausha Micael, não, mas aponta ali para aqueles que ficaram com a parte ali de Yalda, né? Que é Yalda e Benjamim. 3. Qual é a representação de Yau visível na antiga aliança? Essa aqui é a representação da Arca da Aliança. Era um modo que Yau ali, inclusive, se apresentava ao sumo sacerdote. Quando Yau falava, ele falava ali através da Arca da Aliança com o povo, né? Então, se eu não me engano, está em Números, inclusive, cita uma passagem que Yau falava e a voz dele ecoava da tampa ali da Arca da Aliança entre os 2 querubins, e dali saía a voz de Yau, né? Ou seja, mostrando, né, apontando que ele é uma representação de Yau visível, né? Mostrando, apontando para as regiões celestiais, que só o sumo sacerdote tinha acesso a Yau visível, né? Ou seja, Yausha Micael lá em cima. 4. Em 1 Coríntios 14:32 fala: o espírito está sujeito ao controle do profeta. Conforme essa passagem, a quem o espírito está sujeito e a qual momento o espírito pode estar no comando do corpo
fazendo link com qual capítulo do livro de Lucas? Bom, a alma que comanda o corpo, a gente sabe disso, porque a alma é a identidade do corpo, né? Sendo assim, o espírito fica sujeito ao profeta, né? Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos que naquela passagem de Lucas 4, a partir do capítulo 4, versículo 1 em diante, ali a gente vê que o espírito estava o quê? Estava no comando. O espírito estava no comando, porque o espírito estava conduzindo, né? Conduzindo o corpo ali para ser tentado no deserto. Então, ou seja, o espírito estava sendo tentado no deserto, né? Então ali a alma dá permissão para o espírito agir, né? Então naquele momento ali é o espírito que estava sendo tentado. Então a passagem está em Lucas 4, a partir do versículo 1, a gente vê esse momento que o espírito está no controle do corpo. Pergunta 5. Em Apocalipse, agora que já é da ministração, tá, meus irmãos? Essas primeiras perguntas que eu fiz faz referência ao esquenta-motores. A partir daqui é da administração. Pergunta 5. Em Apocalipse 12, 13 fala: ao ver que foram expulsos para a terra, o dragão pôs-se a perseguir a mulher que dera à luz o filho varão. Nessa passagem explica quem é essa mulher e quem é esse filho varão. Essa mulher é Sardes, que deu à luz o filho varão morto, né? Sardes é a mulher que deu à luz o filho varão morto, ok? A mulher foi levada para uma fortaleza no deserto. Pergunta 6. A mulher foi levada para uma fortaleza no deserto. Explique qual é a representação dessa fortaleza nos dias de hoje. Bom, a representação é o que? A igreja que se reúne em Belo Horizonte. É a representação da fortaleza, que é um local preparado, né, para alimentar durante esses 1260 dias o exército, o povo, né? Então, a mulher e o filho varão é levada para o deserto e Al preparou um lugar. Qual lugar? A igreja, né? Preparou a igreja em Belo Horizonte. Ou seja, é um ponto a gente se analisar que é aquele homem de nobre origem que vai se investir na realeza, né, numa terra estrangeira. Então, nessa terra estrangeira, só estou fazendo um adendo, tá, meus irmãos? É uma terra estrangeira onde nós encontramos o reino de Al. Então, onde nós estamos sendo alimentados. É um contraponto, né? Que a mulher que deu à luz o filho varão morto, né? Ela é levada ali para a igreja católica romana, né? Então, ela é conduzida pelas asas da grande águia e ela é alimentada pelos corvos, a representação de Raial, que é alimentado pelos corvos, né? Pergunta de número 7. Em Números 22, fala que Balaão levantou cedo, selou seu jumento e partiu. Sua partida provocou a ira de Al, e o anjo de Al colocou-se na estrada para barrar-lhe a passagem. Segundo essa passagem, quem é o anjo de Al, que está no caminho com a espada de fogo nas mãos? Explique. Este anjo, nesta passagem, é Micael, é o anjo de Al, que estava ali barrando a passagem, né? E por isso a jumenta ali, ela parava ao ver o anjo. Então toda vez que ela parava, ela era espancada por Balaão, né? Então ali é o anjo Micael, mas apontando para o tempo do fim, né? Que o anjo de Al, que vai ser no tempo do fim, na era de Laodiceia, auxiliando a igreja jumenta no caminho, é quem? É Gabriel. Gabriel se torna o anjo de Al e ele é que vai estar com a espada na mão, ali a representação, apontando ali para Gabriel, que se torna um anjo de Al. Tá ok, meus amados irmãos? Então, é esse ponto que os irmãos têm que entender. Não é aquela passagem ali, não é Gabriel. Aquela passagem ali com o profeta Balaão, ali é Micael. O que difere os dois, conforme o papai explicou dessa passagem de Balaão e lá de Apocalipse 19, um está com a espada nas mãos, né? Lá ele está com a espada nas mãos, e em Apocalipse 19 a espada sai da boca.
Então, mostrando que em Apocalipse 19 é uma outra condição. Então, no tempo da era da igreja Laodiceia, Gabriel vem auxiliar a igreja, né? Vem auxílio da igreja. Então, como anjo de Al, tá ok? Então, por isso que está escrito, a gente lembra lá em Gênesis 49, liga o jumentinho à vinha, né? Fazendo link também com a parábola do mestre ali, do papai, quando ele fala para enviar o servo, né? O servo para ir para os locais, nos convidar, e aqueles não aceitam, aí fala assim, então volta lá e chama os coxos, os estropiados e tudo mais. Ou seja, é aqui é quem? É Gabriel. Então Gabriel vem no tempo do fim para auxiliar. Quando eu falo tempo do fim, eu quero dizer o período da era de Laodiceia. Ele vem para auxiliar a igreja e vem ali levar esses coxos estropiados, né? Ou seja, é ele que vem trabalhar na terra. Pergunta 8, meus irmãos, ela não está no áudio, tá? Os irmãos que não estão presentes, ela não está no áudio, mas aqui é para os irmãos ver como é importante os irmãos virem para Belo Horizonte. Muitas coisas a gente fala fora do áudio, porque Ial sempre fala, vai falando, ali complementando uma coisa e outra, comentários dos irmãos que surgem, dando água de beber para o papai, enfim. Então, essa pergunta 8 aqui, ela está acrescida, ela não está no áudio, mas ela serve também para esclarecimento. Então, pergunta 8, qual o significado do nome de Gabriel? Gabriel significa varão de Ial. Aí eu quero fazer um ressalte que nós comentamos, né? É o fato de que você vê ali que Apocalipse 11 foi dado para ele, né, o mestre, uma vara de medir, e diz para ele medir o templo. Então, o varão, né, o varão é a representação ali de Gabriel. Ok, meus amados irmãos? Então, qual o significado do nome Gabriel? Varão de Ial. É tremendo, né, meus irmãos? Poderia ser qualquer outro significado, mas é varão de Ial. Olha só para vocês aí como que é maravilhoso, né? Então, gratidão, papai. Esse é mais um desafio, e que os irmãos estejam afiando as espadas, né? No nome de Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do nosso papai Yahshua.